Olá, mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre livros. Temos esse livro aqui, olha, A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Ele fez muito sucesso, o pessoal tem falado muito sobre esse livro. A gente recebeu o livro a partir do clube de livro Grow, que vem também com esse livrinho aqui para você estudar, aprender com materiais extras, muito legal. Já tem vídeo aqui no canal sobre a Grow. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, espera, só um recadinho. Aqui nós fazemos parte da comunidade criativa chamada MaHub. E o que é essa comunidade criativa? Nós temos lives, entrevistas, reviews de cursos, textos, dicas do que estão acontecendo, coisas que acontecem no mundo da arte em diversos níveis. Temos vídeos aqui no canal do YouTube. Essa playlist é a playlist de livros. E esse é um projeto à parte chamado Ma Book Club, o clube de livro da Ma. E o que acontece? Aqui nós temos vídeos sobre livros. São livros de criatividade, arte, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Esse é o nosso foco, ajudar você, criativo, a ter uma vida ainda mais criativa e poder viver dela. Então vamos lá? Esse livro foi editado pela HarperCollins em 2021. É um livro de 2020, relativamente muito novo, né? E ele tem 296 páginas. É um livro que fala basicamente sobre mindset financeiro. Esse é o foco. Ele não vai te dar nada prático, não vai te dar nada assim para você colocar as mãos e começar a fazer. Ele vai te trazer um pensamento, uma forma de comportamento, um mindset para configurar sua estrutura para você investir e cuidar do seu dinheiro. Básico, é isso. Ele fala de coisas muito básicas, mas ele fala muito bem. Então está sendo considerado um dos melhores livros de mindset, um livro introdutório, se você quer saber mais e tal. Esse é um bom livro introdutório. Eu já li vários nesse sentido, mas esse para mindset financeiro, ele traz realmente exemplos muito legais. Capítulos curtos, são 20 capítulos e cada capítulo traz uma temática, né? E é muito interessante. Então a gente pode ver aqui, olha, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Aqui a gente tem 20 capítulos, né, que ele vai discorrendo cada um sobre um ponto importante. Aqui a gente vai falar os que chamaram mais a nossa atenção, né? Ninguém é maluco, sorte e risco, nada é suficiente, compostos e confusos, ficar rico versus continuar rico, essa é bem importante, devagar e sempre, liberdade, o paradoxo do dono do carro, fortuna é aquilo que você não vê. Então aqui ele coloca a importância da liberdade financeira para você tomar suas decisões. É importante começar cedo e ir devagar sempre. Então a constância, então ele foca também na constância, na liberdade, a questão de ficar rico versus continuar rico. Quer dizer, você nunca tem que se arriscar, né, a ruína, né? Isso é muito falado sempre por várias pessoas, Thiago Negro, Bruno Perini, quer dizer, não aposte tudo num local só, vai que dá ruim, né? Tem uma estratégia, uma carteira que ela vai se balanceando frente ao seu objetivo e ao seu perfil, então isso é muito importante. São coisas que são senso comum, se você pensar, né? Até a gente pensa, não coloque todos os seus ovos numa cesta só, isso já vem, né? Mas quando você ouve, é diferente. Às vezes tem coisas que são senso comum que você precisa ouvir. Por exemplo, você quer emagrecer. Você tirar o açúcar, tirar o refrigerante, você começar a fazer exercício, você fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. É básico, é comum, você sabe que você tem que fazer isso e que não vai acontecer a não ser que você faça. Mas às vezes a gente precisa de um puxão de orelha, a gente precisa de um alerta, a gente precisa, né, para fazer, porque colocar em ação é diferente. Ter aqui e saber uma coisa, passar daqui para cá é outra coisa. E esse é o grande desafio desses livros de mindset, né? Porque senso comum tá aí e sabemos. O negócio é fazer do senso comum uma prática diária. Vamos continuar aqui. Guarde dinheiro.
Fortuna é aquilo que não se vê. Razoável, maior do que racional. Surpresa, o efeito surpresa que a gente viu tanto aqui na pandemia, né? Não estávamos esperando, daqui a pouco, crise, pandemia, greve de caminhoneiro, etc e tal. Acontece. E na verdade, essas surpresas acontecem mais do que a gente imagina. Não são tão surpresas assim, se você observar a periodicidade que elas acontecem. Então você tem que estar preparado para isso. Margem para imprevistos, você vai mudar, nada é de graça, eu e você, sedução do pessimismo, quando você acaba acreditando em qualquer coisa, recapitulando e confissões. Então, esses são os capítulos. Agora a gente vai falar de alguns pontos que chamaram a nossa atenção. Vamos lá? O primeiro ponto e o primeiro capítulo fala que ninguém é maluco. O que ele quer falar aqui é o seguinte: quando você vai tomar uma ação financeira, uma ação de qualquer outro nível, na verdade, você se baseia no seu modelo mental, na experiência que você tem e no que você está vendo naquele momento, no contexto daquele momento. Mas muitas vezes a gente olha para trás e vê referências, só que a gente não sabe que a pessoa, ela tá num outro cenário, com outro contexto, né? Você cresceu numa família X, que lidava com dinheiro de certa forma, o seu pai perdeu o emprego, perdeu dinheiro, ficou muito rico, então você tem uma referência de base de dinheiro, né? É diferente. Então, quer dizer, a sua percepção daquela realidade é baseada nas suas experiências particulares e no seu modelo mental particular, que é único. As pessoas podem estar vivendo o mesmo momento e tá tendo percepções completamente diferentes. No momento de crise, ela pode estar achando, nossa, oportunidade, enriqueci, fiz dinheiro, não sei o quê. Momento de crise é o melhor momento possível. E as outras perderam o emprego, ficaram desempregadas, acabaram com os recursos da família, tiveram que pegar empréstimo, se enrolaram. Então, é diferente. Quando você for se comparar com outra pessoa, com outro modelo, principalmente se está em outro país, se está em outra situação, saiba que é muito diferente. Então, se comparar é uma coisa que é muito difícil e você tem que ter isso em mente, né? Ou ele fala aqui o seguinte: suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,0000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. E aí ele tem uma frase aqui interessante que ele fala o seguinte: toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição naquele momento, associada a um modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Só que você vê que isso, a posição no momento, como, né, ela tem aquela informação e o seu modelo mental. Isso é muito particular. A forma como a gente interpreta certa coisa, a forma como a gente vê certa realidade e a forma que a gente vai agir frente a isso. Então, cuidado, se você falar, o mercado tá indo ali, o mercado tá indo ali, o meu tio fez isso, o meu tio investiu ali, o meu primo fez isso. É diferente. Entenda você. Ninguém é maluco, mas todo mundo tem a sua lógica própria. Segundo capítulo, ele fala sobre sorte e risco. E fala que a dificuldade de você interpretar o que de fato é sorte, o que de fato é risco e o que de fato é talento é que um dos maiores problemas para se administrar um dinheiro. E aí tem uma frase aqui muito especial que eu quero ler para vocês. Mas nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro, e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesma. As pessoas que têm um controle sobre o próprio tempo tendem a ser mais felizes. Isso é muito importante. Porque tem outro capítulo que ele vai comentar aqui sobre a questão da liberdade. O dinheiro te dá liberdade. Liberdade para quê? Liberdade de tempo, liberdade para ir e vir. E aquelas pessoas que falam, dinheiro não traz felicidade. Tem um estudo que fala que até certo ponto e até certo valor, né, traz felicidade. Porque você, com um parente doente, você poder pagar uma boa assistência de saúde, um bom médico, um bom remédio, isso te traz felicidade, te traz um prazer, te traz tranquilidade mental. Você poder levar sua família para uma viagem, você poder dar um estudo de qualidade para o seu filho que está lutando e querendo um objetivo, você ter boas condições para você ter uma casa com segurança, você ter um carro que tem, sei lá, um airbag e que você consiga levar e trazer sua família com segurança para certos lugares, né?
Isso te traz felicidade? Sim. Aí tem um certo nível, que é o nível que passa da sobrevivência. Não sei se vocês lembram aquela pirâmide de Maslow, né? Passa da sobrevivência, passa da realização, da segurança. O nível do dinheiro que passa disso, aí ele já não traz felicidade. Ele é um extra. Ele pode trazer ou não, mas um nível que está diretamente ligado à sua segurança, à sua independência, a você prestar assistência à pessoa, à sua saúde, né, e ao seu bem-estar. Esse sim tá ligado à felicidade. Não sei qual é a sua opinião, coloca aqui embaixo pra gente. Eu acredito nisso. Dinheiro traz felicidade sim, até certo ponto. Depois o autor ele entra numa discussão que é bem interessante, né? É sobre a suficiência. O que é suficiente? Porque tem gente que nada é suficiente, né? Não existe um teto, aquilo ali estoura. Tem pouco, quer mais? Quer mais? Tem pouco, quer mais? Tem mais, quer muito? Tem muito, quer super, super muito? Tem super, super muito, quer... Nossa... o mundo inteiro, quer o que o outro tem. Então, às vezes, nada é o suficiente. E às vezes o sentimento da suficiência é um sentimento de muita paz, de muita tranquilidade, que vai te proteger dos riscos, por exemplo, que vai saber quando você parar de apostar naquele cavalo, né? E a gente nunca sabe o quanto é suficiente, né? A gente vai comendo e só sabe que é o suficiente quando a gente passa mal. Então essa dosagem e esse equilíbrio é muito difícil e muito importante também, né? Ele começa o capítulo contando de uma história de que tinha uma festa de um bilionário e alguém falando com um escritor que, nossa, aquele cara ali fez mais dinheiro do que você na sua vida toda com o seu best-seller, não sei o que tal, o livro não sei o que tal. E aí o autor escreveu, nossa, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter, o suficiente. E isso é muito difícil se ter. É um mindset e é um controle muito importante para quem investe e para quem aí tem um drive muito grande. No sexto capítulo, devagar e sempre, ele vai falando da importância da constância e que você pode errar muitas vezes, porque você vai testar, você vai, né, tentando, aprendendo, e em uma vez que você acerta, de repente compensa todas as vezes que você errou, se você for constante e tiver um aprendizado. Ele fala que uma piada é muito interessante. Existe uma piada entre pilotos de avião, que o emprego deles se resume: horas e horas de puro tédio pontuadas por momentos de terror profundo. Seu sucesso como investidor será determinado pela forma como você responde aos momentos pontuais de terror, não pelos anos passados como piloto automático. Uma boa definição de gênio investidor é a pessoa capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Ele também cita o Chris Rock, aquele, né, comediante que agora ficou bem aí na boca do povo com a questão do tapa do Will Smith nele, lembra dele? É esse mesmo. Ele fala que quando ele vai para turnê, ele já fez quase 40 ou 50 shows em casas de shows de stand-up antes. Então é uma preparação muito grande e ele testa cada piada, cada punchline, cada entrada dele para ver se funciona. E quando ele vai na turnê, ele já tá mais do que escolado e as piadas já estão mais do que testadas em diversos públicos, momentos, e ele sabe como desenvolver isso. E tem uma turnê maravilhosa depois de 50 shows desastrosos aí de testes. Então, devagar e sempre. Não vou me estender porque eu quero que você leia. Esse livro é realmente assim interessante de você continuar navegando nele, um start para isso. Mas um ponto que ele colocou aqui que eu achei interessantíssimo é o seguinte: é o paradoxo do dono do carro. O que ele fala, né? Que ele já foi daqueles caras que pega a chave e estaciona o carro, e que ele via os caras vindo com aqueles carros maravilhosos, os caras vestidos, né? Super bem, cabelinho, relógio, óculos e tal. E ele olhava aquela pessoa vindo, pegava o carro, né? E estacionava o carro e ficava pensando, mas o paradoxo é o seguinte: ele fala que ninguém pensa mais
ou dá tanto valor para os seus bens quanto você. Não tem ninguém pensando nisso. Na verdade, quando ele olhava aquele cara saindo do carro e o cara todo assim, pomposo, e ele com um carro maravilhoso, ele deletava o cara do pensamento, quando ele lembrava, quando ele pensava. E ele se pensava com o carro, né? Ele falou, eu queria o carro, o cara tava um pouco me lixando. Então, assim, ninguém pensa em você quando te vê com alguma posse, com algum carro, com algum, né, com alguma coisa assim, sei lá, um tratamento de beleza, uma joia, uma coisa assim. Todo mundo pensa, eu nesse carro, eu com essa joia, eu nessa situação, e vislumbra, né, e imagina, né? Então, assim, o paradoxo do dono do carro é que ninguém pensa no dono do carro, como ele acha que devem estar pensando nele. O cara tá pensando, se colocando no lugar dele, tirando ele, né, da equação inteira, subtraindo ele, tipo, pau, e pensando na pessoa no carro, na pessoa com a joia, na pessoa viajando. Então esse é o paradoxo. O cara do carro tá todo lá pomposo, se achando, e na verdade quando as pessoas pensam, eles tiram ele da equação e não pensam, na verdade, nele. Pensa nas posses e na transformação ou no que a pessoa tá querendo pessoalmente. Então esse é o grande paradoxo, que às vezes o cara, dono do carro, tá achando que, né, ele tá sendo lembrado, ele tá aparecendo, e na verdade não, as pessoas estão subtraindo ele de qualquer pensamento ou lembrança que tenham. Achei esse pensamento interessante para quando a gente pensa assim, quando você tem dinheiro, quando você tem posses, você tem casa, tem carro, tem etc, tem conta de banco, que na verdade quem tá curtindo mais isso e as suas posses físicas, na verdade é você. O outro tá pensando que ele gostaria de estar nessa situação e vai lutar por isso, mas quando ele pensa, ele te tira da equação completamente. Então, esse foi o livro Psicologia Financeira. Leia, é um start focado em mindset, muito bom. E fala também sobre margem, sobre segurança, sobre liberdade, sobre que ninguém, todo mundo tá jogando o seu jogo específico, então entenda se você está se comparando com a regra do outro, na verdade, né? Então, indico esse livro, muito bom. E aqui na Grow vieram várias coisas interessantes de material complementar, né, para você ler. Eles indicaram outros livros interessantes e indicaram vários vídeos, né, que são interessantes. Aqui sempre, né, a gente vê figurinhas carimbadas aqui do mercado e que falam sobre isso. Eu indico muito o Bruno Perini, gosto muito da didática dele. Natália Arcuri, Tiago Nigro e aqui o Gustavo Cerbasi, eu tinha esquecido o nome dele, Gustavo Cerbasi, né? Então fica aqui algumas dicas de vídeo para ver, material complementar e a indicação de psicologia financeira. Vai na minha, segue aqui com a gente. Aproveita, curte a gente lá no @mabookcluboficial para você sempre saber o que a gente está lendo, as novidades, nossos insights, a nota que a gente dá e segue aqui no YouTube para os vídeos em que a gente explica, troca uma ideia. Mas fala comigo, escreve aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, vamos falar. Tô aqui, ó, sozinha, em casa, na frente de uma parede verde para trocar ideia com você. Obrigada, continue aqui, dá um like, curte, se inscreve, faça isso aqui crescer.